graça e paz. Que bom ter você novamente aqui no nosso canal Restaurar 12 Oficial. É a primeira vez que você está aqui? Então vou te dar uma dica de sucesso. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para sempre que tiver vídeo novo por aqui você ser avisado e assim ser abençoado. Depois que você assistir esse vídeo, se você gostar, deixa o seu like e também passeia pelo canal para conhecer todos os outros vídeos que nós temos por aqui, ok? Bom, estamos na série Mulher como Eu e Você, onde aprendemos um pouco sobre mulheres da Bíblia, sobre situações pelas quais elas passaram e sobre o que podemos aprender com cada uma dessas mulheres. E no episódio de hoje, nós vamos falar de uma mulher do Antigo Testamento chamada Raabe. E sabe, Raabe é um pouco polêmica, porque alguns dizem que Raabe era uma prostituta. Já uma outra linha de estudiosos dizem que Raabe era dona de uma hospedaria. Bom, eu não posso afirmar para você se Raabe era de fato uma prostituta, se ela era dona de uma hospedaria. Eu sei de uma coisa, Raabe não fazia parte do povo de Deus, mas ela sabia que Deus era Deus e que através de Deus a sua vida poderia ser totalmente transformada. A história dessa mulher que tem muito a nos ensinar, a história de Raabe, está lá no livro de Josué, no capítulo 2. Mas o versículo que eu quero ler com você, que mais fala ao meu coração, é a parte final, a parte B do versículo 11, onde Raabe vai afirmar sobre quem ela entende ser o Deus de Israel. E o versículo 11, a parte B do versículo 11 do capítulo 2 de Josué diz assim: Raabe disse: o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe, apesar de não fazer parte do povo de Deus, ela sabia muito bem quem era o Deus de Israel. Ela reconhecia a soberania do Deus de Israel, do único e verdadeiro Deus, e sabia que somente ele poderia transformar a sua vida. Nós sabemos que Raabe, ela vivia na cidade que seria destruída pelo povo de Deus. A primeira cidade a ser ultrapassada. E Raabe, ela vai proteger os espiões da terra, os espias que foram olhar a terra, que foram examinar aquela cidade, aquela região de Jericó. E todo mundo já ouviu dizer que esses espias chegam lá e são camuflados, são escondidos por Raabe, e porque Raabe esconde esses espias de toda aquela cidade de Jericó, onde as muralhas caíram, ela e sua família são salvas e começam a fazer parte então do povo de Deus. Raabe era uma mulher estrangeira, como eu já falei, não fazia parte do povo de Deus, mas ela sabia quem era o Deus de Israel, quem era o Deus daquele povo que estava por tomar a sua cidade. Raabe naquele momento estava em meio ao caos, em meio a rumores de guerra. Mas Raabe, ela era, na sua essência, mulher. Mulher como eu, mulher como você que está me ouvindo.
E nos tempos bíblicos, independente do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, a mulher não tinha valor. Hoje, na sociedade que nós vivemos, uma mulher tem valor, uma mulher pode correr atrás dos seus sonhos, uma mulher pode ir além daquilo que ela mesma imagina para si. Mas na época da Bíblia não era assim. E só pelo fato de Raabe ser mulher, ela não tinha valor nenhum. E aí, se nós tomarmos por base a hipótese de que ela era prostituta, menos valor ainda ela teria. E não sei também como ela era vista se, no caso da outra hipótese, ela fosse realmente dona de uma hospedaria, uma mulher independente, dona de si, que trabalhava. Será que era tão bem vista assim? Acho que não. Mas duas características me chamam a atenção nessa mulher tão polêmica que é Raabe. E a primeira característica é a coragem de Raabe. Porque Raabe não pertencia ao povo de Israel, ela não pertencia ao povo de Deus. Raabe pertencia ao povo de Jericó. E o texto que vai contar a história de Raabe, o capítulo 2 de Josué, vai falar que o rei de Jericó, ele dá uma ordem de que aqueles espiões precisavam ser denunciados. E os soldados do rei vão até Raabe e questionam ela sobre o que teria acontecido com aqueles homens que entraram na casa dela. E ela simplesmente se faz de desentendida, não dá a informação correta e ainda esconde aqueles espias, esconde aqueles homens que faziam parte do povo de Deus. E aí, Raabe demonstra a sua coragem. Porque sendo mulher, sendo desvalorizada, ela foi contra a ordem explícita e direta do seu rei, daquele que era autoridade sobre a sua cidade, sobre a geografia. Raabe ali se posicionou, porque independente do governo, da autoridade, ela sabia que aquele rei não poderia oferecer vida a ela. Mas quem poderia oferecer vida a ela era o Rei dos Reis, o Senhor, poderoso Deus do povo de Israel. Então, ela se posiciona. Ela tem a coragem de se posicionar. E ela toma um partido. Ali, Raabe está falando, eu sou uma com o Deus de Israel. E eu vou pagar o preço de que, em meio a rumores de guerra, em meio ao perigo de eu perder a minha vida, em meio ao perigo do rei da minha cidade, da minha região, me matar, mas eu vou em favor do rei de Israel. Raabe se posicionou. E será que eu e você, nos tempos modernos, onde a mulher tem valor, onde a mulher tem uma abertura muito maior, será que eu e você temos nos posicionado? Será que eu e você temos tido a coragem que Raabe teve de assumir ali de que ela ia ficar do lado de Deus? Será que eu e você, como mulheres cristãs, temos ficado do lado de Deus? Temos tido a coragem de nos posicionar e falar: eu estou com Deus e eu vou fazer o que for preciso para viver a vida de Deus, porque a vida de Deus é a melhor vida que eu posso ter na minha vida. Raabe foi corajosa e se posicionou. E você tem se posicionado? Você tem se posicionado diante dos valores do seu Deus que vão contra tudo que esse mundo de hoje que nós vivemos tem pregado, tem anunciado? Porque hoje vivemos num mundo onde os valores de Deus
estão sendo jogados no lixo. Onde os valores de Deus, não tem nada a ver. Isso daí é ser tradicional. Isso daí, não. Precisamos ser mais atuais. Raabe se posicionou. Raabe foi corajosa para tomar uma posição diante do que ela acreditava. E eu e você, será que nós temos nos posicionado? Será que temos tido a coragem de Raabe? A outra característica que eu vejo em Raabe e que nós precisamos clamar ao Senhor para que ela se torne prática na nossa vida é que Raabe acreditou. Raabe podia muito bem ter denunciado aqueles espias. Ela estava ali na cidade dela, debaixo de um decreto do rei dela, que era autoridade sobre ela. Ela estava vivendo em meio a rumores de guerra, de que aquele povo de longe, distante de Israel, né, tinha saído do Egito, e que isso e que aquilo, e que eles iam tomar Jericó. Raabe podia ter, ficado quietinha. Raabe podia ter falado, não, vou ficar do lado do meu povo, do lado da minha geografia, do lado da minha região, do lado do meu rei. Não, vai vir uma guerra aí, eu vou ficar com quem pode me proteger. Mas Raabe acreditou que acima de toda a força humana existe a força do Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de vida, que dá vida para mim, para você, que deu vida a ela, uma vida nova e abundante, uma vida à sua família, uma vida totalmente transformada e restaurada. Raabe acreditou naquilo que somente Deus podia fazer. Raabe exercitou a sua fé. Será que nós temos tido fé? Será que nós temos praticado a nossa fé? Porque, queridos, nós temos vivido em meio ao caos. 2020 e 2021 são anos de incerteza. É o novo normal. O que fazer? Precisamos, como Raabe, acreditar que Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus, Ele pode nos dar vida, ainda que as notícias sejam de morte. Em Deus, nós temos uma vida transformada, restaurada, uma vida plena e abundante para vivermos. Raabe creu, Raabe teve fé, e eu e você precisamos crer, precisamos exercitar a nossa fé, que ainda que estejamos vivendo em meio a um tempo de caos, de morte, de doença, o nosso Deus é um Deus de vida, que transforma vidas, e que transforma a minha e a sua vida. E sabe, por conta da coragem de Raabe, por conta da fé de Raabe, a história de Raabe chegou até aqui, até a minha vida e até a tua vida. Se nós formos ler lá em Hebreus 11, 31, nós vamos ver que Raabe teve tanta fé ao ponto de entrar para a lista da galeria dos heróis da fé. Uma mulher que, como toda mulher da sua época, não tinha valor, que foi rotulada por alguns como prostituta, por outras como uma dona de hospedaria, mas uma coisa ou outra, uma mulher fora dos parâmetros da sua época. Uma mulher rotulada, mas uma mulher que decidiu ter coragem para se posicionar e exercer a fé, a única fé que vai mudar a nossa vida, a fé no Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel, o único Deus. Sabe? Que eu e você possamos ser mulheres como Raabe, mulheres corajosas que se posicionam, mulheres que têm fé, que sabem que Deus é um conosco e que em Deus nós podemos ter vida abundante.
Foi muito bom ter você aqui mais uma vez. Te espero no próximo episódio dessa série, Mulher como Eu e Você. Shalom, shalom. Beijo no seu coração.